Olá, meu nome é Cauê Vargas Citó e esse é o meu vídeo de inscrição para o programa de pós-graduação em Tecnologias Educacionais em Rede. E primeiramente gostaria de falar um pouquinho sobre a minha trajetória. A minha relação com a leitura sempre foi, com a leitura e com a educação sempre foi muito estreita, né? Desde pequeno tenho contato com essas duas áreas e então em 2018 eu ingressei, né, no curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Pampa e foi uma experiência transformadora, né, principalmente por estar em contato com os espaços de uma instituição pública, né, e também pelos conhecimentos agregados com relação à tecnologia. Uh, não cheguei a concluir esse curso, né, pois em 2012, 2013 eu prestei vestibular para letras, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Troquei de área, né, principalmente pela minha proximidade com a literatura. E no curso de letras, né, licenciatura em letras português e inglês, eu pesquisei, né, trabalhei com pesquisa, primeiramente junto com o professor Dr. Paulo Sebem, na área de versificação brasileira e poesia brasileira. Posteriormente, trabalhei junto à professora Maria da Glória Bordini, primeiramente com a revista Brasil Brasil, né, que é uma revista de literatura brasileira publicada pela Brown University e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também junto com a mesma professora, né, no projeto de pesquisa os Estados Unidos de Érico Veríssimo. E nesse contexto participei 2 vezes do Fórum FAPA, sendo que na segunda vez foi agraciado com mérito de distinção pelo trabalho os Estados Unidos de Érico Veríssimo, um mapeamento interativo no qual eu usei a API da Google, né, do Google Maps, para fazer um mapeamento dos lugares onde o Érico Veríssimo visitou a partir da obra Gato Preto em Campo de Neve. Posteriormente, me aproximei dos estudos sobre oralidade e resgatei os estudos sobre poesia, e esses estudos acabaram desencadeando, né, a minha pesquisa de conclusão de curso, e o trabalho para ler em voz alta Malagueta, Perusa e Bacanaço, de João Antônio, que foi o meu trabalho de conclusão de curso. Quando, depois da graduação, eu voltei para a minha cidade natal, Alegrete, e atuei como professor de literatura brasileira, português, no instituição Colégio Divino Coração, uma instituição privada aqui da cidade. Também trabalhei no estado do Rio Grande do Sul como professor de inglês na Escola Demetrio Ribeiro e trabalhei como professor de inglês, né, no sistema FEComércio Sesc-Senac, né, durante 2 anos, de 2020 e 2022. Em agosto de 2022 eu assumi como professor efetivo, né, professor de ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campo Santana do Livramento. E é a partir desse contexto no atual, né, que o meu projeto de pesquisa nasceu. Então, esse pré-projeto de pesquisa, que leva o nome de Ações de Incentivo à Leitura Literária Mediadas pela Tecnologia no Contexto do Ensino Técnico e Tecnológico do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, ele tem como mote, né, um problema muito grande, né, que é o incentivo à leitura, né, e é um problema que ele vem agravado, né, pela questão da tecnologia, né, do acesso à tecnologia e de como a gente pode ensinar, né, a questão da leitura e da fruição literária utilizando, né, sendo mediada pela tecnologia. Então, para conceituar, né, esses sujeitos que ocupam os espaços escolares também, o contexto no qual se insere essa pesquisa, utilizaremos os estudos de Prensky e de Levi para tratar sobre os conceitos de nativos digitais e cybercultura. Também trabalharemos com estudos de Zilberman, Rojo e Soares, né, para entender essa ideia da formação literária e também o conceito de letramento digital. E também a ideia é partir, né, dos estudos presentes nos PCNs e na BNCC, confrontando essas informações com as diretrizes indutoras do ensino técnico e profissional,
para entender de que forma a leitura literária aparece nesses documentos. Assim, essa pesquisa busca promover ações de leitura literária mediadas pela tecnologia no contexto do IFSU, Campus Santana do Livramento, e também essa promoção de ações ela deve partir, né, de uma análise prévia dos projetos que já existem, né, e dos projetos que já ocorreram na instituição. Como impactos esperados, tem-se a ideia de que ocorrerá, né, uma maior valorização da leitura e da literatura, principalmente considerando o contexto técnico e tecnológico. Além disso, a criação de interfaces entre leitura e tecnologia, promovendo também situações de letramento digital para que ocorra a formação crítica de leitores, né, através da mediação das tecnologias educacionais em rede. O produto a ser desenvolvido é um aplicativo, né, que vai ser desenvolvido através do Android Studio, né, que é um aplicativo que funcionará como um hub, né, como um banco de dados de textos. Esses textos serão alimentados pelos mediadores de leitura, com textos de domínio público ou até mesmo produções textuais dos alunos da instituição. E esse aplicativo ele será ferramenta, né, para promover ações de leitura literária, somente em sala de aula ou no espaço da biblioteca, através de leitura em voz alta, por exemplo. E na interface desse aplicativo poderá ser feito pesquisas sobre temáticas dos textos, né? Os textos, ao serem cadastrados, eles terão uma tag que os identificará com relação à temática. Também aparecerá o tempo de leitura de cada texto em voz alta, é uma estimativa do tempo de leitura, o que servirá para nortear, né, essas ações de leitura literária, principalmente se considerarmos a questão da leitura em voz alta. Com relação à minha disponibilidade para as atividades acadêmicas do mestrado, tenho disponibilidade para cursar as disciplinas e eventuais atividades que sejam necessárias, principalmente pela questão da minha carga horária, que são de 24 horas, podendo chegar a 20 horas com o edital, né, assim que ocorrer, né, o ingresso no programa de pós-graduação. E essa carga horária ela pode ser cumprida em 3 dias, então eu teria 2 dias da semana, no mínimo, para me dedicar às atividades presenciais. Então a minha intenção é me alinhar, né, à linha de pesquisa de gestão e tecnologias educacionais em rede. As minhas orientadoras pretendidas são a professora Andréa Reginato e Vanessa Ribas Fialho, principalmente pela questão de ambas professoras trabalharem com a ideia de ensino mediado por tecnologias digitais, e a professora Andréa ter como área de interesse o campo do letramento digital. E é isso, desde já agradeço pela atenção.